Olá, hoje eu vou ensinar a como montar um colete embutido. A primeira coisa que a gente tem que observar quando vamos construir qualquer tipo de peça são as descrições dessa peça. Esse colete possui bolso falso e uma lapela para acinturar a parte de trás. A altura do bolso falso vai ser de 10 centímetros e a altura da lapela vai ser de 8 centímetros. Então, a gente tem que ficar atento quanto a isso. A segunda coisa que a gente tem que observar é a quantidade de partes que essa peça tem. Todas as partes foram cortadas? Você está em posse de todas as partes? Ou falta alguma? É bom você verificar isso antes de começar a construir a peça para não ter uma frustração lá na frente de ter construído a peça quase inteira e ficou faltando um pedaço. E para começar nosso processo de montagem, nós vamos começar pela lapela e pelos bolsos falsos. Na lapela, eu vou passar uma costura na largura de 1 centímetro no sentido do comprimento. E os bolsos, eu vou fechar as laterais deles com também 1 centímetro. Lembre de sempre estar fazendo retrocesso no início e no final, em todos os processos que vocês forem executar. E esse é o resultado final da lapela, é assim que elas vão ficar. Para andar mais rápido, primeiro eu vou fechar todos os lados de todos os bolsos, tanto do tecido externo quanto do tecido interno. E depois eu vou virar e fechar o outro lado. Isso me ajuda a não ficar puxando e ir cortando linha, né? Isso economiza ali na quantidade de linhas e também acelera o meu processo produtivo. E ao final vai ficar assim, ó. Essa correntinha que você vai separar, e esse é o resultado final, como os bolsos ficarão. Agora, a gente vai virar todos esses bolsos para o lado direito, vamos chegar a todos os cantinhos no lugar, aí para isso a gente pode usar a ponta de uma tesoura. O principal é que os cantinhos fiquem quinadinhos. Para ajudar nesse processo de fazer a quina bem feitinha, vocês podem retirar um pouco do excesso de tecido nos cantos do bolso antes de virar. Eu não tirei porque o meu modelo aqui é em escala, então as partes são muito pequenas. Ao final, meus bolsos têm que estar virados e com as quinas acertadas. Com auxílio de um virador, vocês vão virar também a lapela para o lado direito. E agora chegou no momento de pespontar as lapelas, né? Todos os pespontos que a gente vai fazer é um pesponto de borda, então é aquele pesponto mais fininho que tem. Então, para acelerar o processo, eu vou pespontar de um lado as duas lapelas, a do tecido externo e do forro, e depois eu viro e faço o pesponto do outro lado nas duas também. Isso acelera o meu processo, aí é o resultado final. Da mesma forma, eu também vou pespontar todos os bolsos com pesponto de borda, que é o modelo que a gente está fazendo pede isso. Então, será assim, eu vou fazer esse pesponto em todos os bolsos de uma só vez, também para acelerar meu processo de produção. Pessoal, também é uma opção eu fazer todo o meu colete sem nenhum tipo de pesponto. Esse modelo aceita esse tipo de solução, tá? Bom, feito todas as lapelas e os bolsos e pespontados, eu vou reservar eles e vou começar a fazer as outras partes do colete.
Para evitar qualquer tipo de transtorno futuro na hora de posicionar o bolso falso e a lapela, eu vou fazer as marcações de altura agora, enquanto o molde ainda não foi costurado, tá? Então, antes de levar as partes para o processo da costura, eu faço todas as marcações devidas. Na parte das costas, como disse o desenho técnico, a altura da lapela é de 8 centímetros e a altura do bolso falso é de 10 centímetros, partindo a medida da barra. Vamos começar nosso processo de montagem pelas costas. Então, aqui eu tenho meio costa, as laterais, costa e a lapela. Vou começar a união das partes colocando a lateral costa em cima do meio costa. Acerto a posição do tecido no ombro e inicio a minha costura com 1 centímetro. Vou costurar até próximo da marcação aonde eu tenho que posicionar a lapela. Vou parar a máquina, descer a agulha, posicionar a lapela com o direito virado para cima, tá? O direito da lapela tem que estar para cima. E aí eu vou terminar a minha costura. Lembre-se de fazer o retrocesso no início e no final. Para fazer o outro lado, eu vou seguir da mesma forma. Eu vou pegar a lateral costa, colocar sobre o meio costa e vou acertar a distância do tecido no ombro, colocar eles bem alinhados. Vou começar a fazer a costura com largura de 1 centímetro, costurar até próximo da lapela e aí eu vou puxar essa lapela para encontrar a extremidade do tecido do meio costa. Perceba que as costas dão uma franzida, mas é isso mesmo, essa lapela tem a função de acinturar as costas do colete. E aí, como o nosso modelo se trata de um colete embutido que pode usar dos dois lados, o mesmo processo que eu fiz com o tecido externo, eu vou fazer com o forro também. Depois de unida todas as partes, é hora de fazer o pesponto. Então, eu vou fazer o pesponto virando a costura de dentro, aquela sobra de costura no avesso, para o lado das cavas, tá? E aí, vou vir fazendo um pesponto de borda. Vou fazer isso tanto no tecido externo, quanto também no tecido de forro. E esse é o resultado final. As costas estão prontas, então agora eu vou reservar as costas e vou começar a fazer a parte da frente. Então, como que esse processo vai ser feito, né? Eu vou posicionar uma das partes da frente sobre a outra e entre elas o bolso posicionado na marcação definida, tá? Eu vou costurar até um pouco antes desse bolso, vou descer a agulha, vou posicionar o bolso certinho no lugar e terminar de fazer a costura. Bom, então vamos lá, né? Eu vou posicionar a minha lateral frente sobre o meu meio frente, vou acertar os tecidos, né? No início ali no ombro, vou vir costurando com 1 centímetro e antes de chegar na marca do bolso eu vou parar. Vou posicionar o bolso e vou terminar de fazer a costura com 1 centímetro. Quando eu for fazer do outro lado, aí já é o contrário, eu vou posicionar o meio frente sobre a lateral frente. Da mesma forma, eu vou posicionar o bolso e vou terminar a costura. Eu tenho que tomar cuidado que o meu bolso, o direito do meu bolso sempre tem que estar posicionado para o lado da lateral frente, tá? Porque quando eu for fazer o pesponto, ele tem que seguir o mesmo sentido de virada que o pesponto das costas estão. Ou seja, eu vou ter que virar todas as minhas costuras internas, aquela costura que fica no avesso, para o lado das cavas. Tanto na parte da frente, quanto também na parte das costas, conforme eu falei. E aí eu preciso que o meu bolso, ele seja posicionado com o direito virado para o lado da lateral frente, para que quando eu fizer esse pesponto, ele fique do lado, com o lado direito aparente, tá? Bom, e tudo que eu fiz no tecido externo, eu vou repetir o processo aí no tecido de forro, porque conforme eu falei, o nosso colete, ele pode ser usado tanto no direito quanto no avesso. Então, ele é idêntico, por fora e por dentro.
E esse é o resultado final, então, que a gente tem, né? As duas partes idênticas, da frente com as costas e com as frentes prontas. Agora a gente vai unir os ombros. Vou unir os ombros do forro e separadamente do tecido externo. Vou colocar direito com direito, passar uma costura com largura de 1 centímetro e tomar cuidado para encaixar as costuras do ombro. Então, elas têm que bater, as costuras têm que dar certinho uma com a outra, ó. Bom, com os ombros juntos, agora nós vamos começar a primeira fase do processo de embutir. Para isso, eu vou colocar o tecido de forro com direito para cima, o direito do tecido de forro voltado para o direito do tecido externo, então vai ficar direito com direito. Vou costurar com largura de 1 centímetro as cavas, juntando os dois tecidos e vou costurar o centro frente, passando ali pelos decotes e a parte da frente toda até chegar na barra. Então, vamos lá. A gente vai costurar as cavas aqui com 1 centímetro, tá? Tomando cuidado para encaixar a costura do ombro, uma com a outra, do tecido externo e do tecido de forro, elas precisam encaixar. Bom, então agora a gente vai começar a costurar a frente e o decote, também com largura de 1 centímetro. Perceba que é uma costura só, que passa ali pela frente, já sobe para o decote, já contorna as costas, já desce para o outro lado do decote e termina a costura na frente do outro lado. Então, numa costura só, você já faz toda essa parte central do colete. Bom, então esse é o resultado final. Agora eu vou vir dando piques em todas as bordas de costura do lado avesso, para que quando eu vir esse colete para o lado direito, todas as costuras possam se assentar. Esses piques precisam ser dados principalmente nas partes curvas, tá? Também preciso tomar muito cuidado que ao dar esses piques eu não corte a linha. Feito isso, agora eu vou desvirar meu colete para o lado direito. Então, eu vou puxar a parte da frente pela parte das costas. Não façam ao contrário, né? Puxa sempre a parte da frente para a parte das costas. E aí, veja que vocês vão ter o colete todo desvirado. Agora, a gente começa a segunda fase do processo de embutir, que é a junção das laterais. Então, eu vou começar esse processo juntando as laterais do tecido externo com o tecido externo. E percebam que a sequência disso é o tecido de forro, a lateral do tecido de forro. Então, eu vou passar ali, juntar a lateral do tecido externo com o tecido externo, vou iniciar com retrocesso, costura com 1 centímetro, e quando eu chegar essa costura na cava, eu vou parar, acertar todo o tecido do forro e dar continuidade, fechando toda a lateral. Então, a minha lateral vai ficar fechada tanto na parte interna do colete, quanto também na parte externa. Vou repetir esse mesmo processo do outro lado. Primeiro, eu fecho o tecido externo, costuro até ali o centro cava, ajeito o tecido do forro e termino a costura. O resultado final é esse. Todas as costuras das laterais ficaram embutidas. Nesse momento, eu também enxergo todos os cantos de costura, principalmente no encontro ali decote e frente, no lugar para facilitar o meu processo de pesponto no futuro, tá? E assim eu chego à última etapa do meu processo de embutir.
Nessa última fase, eu vou pegar todo o meu tecido de forro e subir ele rumo ali ao decote, a parte de cima do ombro. Vou virar e vou pegar o tecido de externo e vou fazer a mesma coisa. De forma que eu vou colocar dentro dos tecidos de forro e o tecido externo todo o colete. Vou acertar bem alinhadinho ali as barras, né? E vou vir costurando barra do tecido de forro com barra do tecido externo. No meio das costas, eu vou deixar uma falha de mais ou menos ali uns 10 centímetros. Essa falha, esse buraco, é por onde eu vou desvirar todo o colete assim que eu terminar essa costura aqui, tá? Então, este é o meu resultado final, vai ficar assim, esse sanduíche, né, de tecido dentro aí das barras. Para facilitar meu processo de virar e acertar as quinas do bico, né, da parte da barra, eu vou retirar o excesso de tecido que tem nas quinas e vou começar ali o meu processo de desvirar o colete para o lado direito. Então, utilizando aquele buraco que a gente deixou, eu vou puxar todo o colete por ele. Todo o colete que está interno ali a barra, eu vou puxar para fora agora. Bom, assim que eu tirar todo o colete para fora, eu vou começar a chegar o canto de todas as costuras no lugar. E agora a atenção maior é para as quinas do bico, ali da parte da barra, né? Posso utilizar objeto pontiagudo, a ponta da tesoura, o recurso que eu tiver em mãos eu posso utilizar para me ajudar nesse processo. E aí, depois que eu tiver desvirado tudo, a minha próxima fase é passar esse colete. E aí, eu vou passar ele acertando todas as costuras de borda. Passar o colete, chegando as costuras no lugar, significa prepará-lo para o pesponto que virá. Então, eu vou começar fazendo ali o pesponto de borda, vou contornar todo o colete, eu vou iniciar essa costura pela falha que eu deixei lá na barra, porque eu já aproveito e fecho o buraco, né? Com o pesponto de borda. Na hora que eu for começar esse pesponto, eu não vou dar retrocesso, eu só vou dar retrocesso quando eu chegar com a costura no mesmo lugar onde eu saí. Terminada a costura no entorno do colete, eu vou também passar um pesponto de borda nas cavas desse colete, também iniciando sem retrocesso e dando retrocesso somente no momento em que eu chegar sobre o ponto onde eu saí. Assim, a costura do retrocesso final vai ficar em cima da costura inicial. Lembrando que um bom retrocesso não pode passar da distância de 3 pontos. Bom, e esse é o resultado final do nosso colete, né? Para dar um toque especial, a gente passa o colete novamente, chegando todas as costuras e tirando todos os amarrotados que ficaram. Bom, espero que vocês tenham gostado, aproveitem com sabedoria, se puderem, compartilhe com os colegas que também estão nesse processo de aprendizado na costura.